Olá, seja bem-vindo à unidade de número 3, Avaliação, Conceitos e Fundamentos. Bom, pessoal, nessa aula, videoaula de número 3, que estamos chegando, vamos falar de um tema muito importante nesse processo, de metodologias e estratégias de ensino, que é tentar entender um pouquinho do conceito de avaliação. Esse tema, que a gente sempre fica pensando, como que eu vou avaliar, quais são os procedimentos. Então, o texto dessa semana, que é o texto que gera um questionamento, o título do texto já é um questionamento para a gente, porque ele diz o seguinte: o que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem? Que é do professor Cipriano Lucchesi. E ele vai trazer alguns conceitos muito importantes para a gente poder pensar um pouquinho nessa concepção de avaliação. E aí a gente já coloca alguns questionamentos iniciais no texto que vocês vão observar, tais como, primeiro questionamento que a gente pode pegar: quem deve estar comprometido com o processo de avaliar a aprendizagem? Ou seja, quais os agentes que estão envolvidos? Será que é só o professor? Será que é só o aluno? Ou será que existe mais envolvidos nesse processo? Um segundo questionamento: avaliar a aprendizagem, ela contribui na construção de si mesmo? Até que ponto o ato de avaliar, ele é um processo que pode ajudar a pessoa a se autoconstruir? Terceiro questionamento: avaliar a aprendizagem deve ser algo inclusivo, dinâmico e construtivo? E por fim, mais um questionamento nesse início: qual que é a diferença entre avaliação e exame? Será que um está atrelado mais ao conceito de construir-se a si e o outro talvez no aspecto de medir ou de punir? Isso é um questionamento que o texto vai deixar. Mas o professor Cipriano Lucchesi vai dizer para a gente: olha, precisamos de analisar 3 pontos para poder tentar entender o processo de avaliação. E é isso que ele vai dizer no texto, essas 3 partes para que nós possamos entender. A primeira parte, ele vai dizer o seguinte: para poder entender a avaliação, primeiro é preciso uma disposição psicológica necessária ao avaliador. Então aqui ele está focando em quem vai avaliar. E olha os pontos importantes que nós devemos nos atentar para esse primeiro momento do texto. O ato de avaliar implica a disposição de acolher, tomar uma situação tal como ela se apresenta, acolher o educando no seu ser e no seu modo de ser. A disposição de acolher está no sujeito do avaliador. A disposição de acolher é ponto de partida para qualquer prática de avaliação. E é preciso estar atento ao modo como recebemos as coisas. Bom, a partir desses itens que nós vamos observar nessa primeira parte, nós podemos perceber o quê? Que quem vai avaliar deve estar muito atento a quem será avaliado. E esse sentido de acolhimento vem do processo de perceber o outro. É importante que aquele que vai avaliar perceba quem está sendo avaliado em todas as suas dimensões, para que o processo possa se dar de uma forma então mais inclusiva, construtiva e dinâmica, como ele vai abordar, tá certo? Bom, numa segunda parte do texto, ele ainda vai dizer que é o seguinte: é preciso que possamos e precisamos compreender o quê? O que é o ato de avaliar em si. E quando ele vai dizer desse ato de avaliar, ele vai colocar que existem 2 elementos que são basicamente indissociáveis, que são o ato de diagnosticar e o de decidir. E isso vai implicar nesse conceito do ato de avaliar. Bom, o processo de diagnosticar, que é a primeira etapa para se avaliar, tem as seguintes características que vocês vão poder observar na leitura. Constatar o estado de alguma coisa, pode ser um objeto, um espaço, um projeto, uma ação, a aprendizagem, a pessoa. A segunda parte, então, do diagnóstico é o processo de qualificar aquilo que está sendo avaliado, Ou seja, essa qualificação ela vai ter algo positivo ou algo negativo. E para qualificar como tal, eu também tenho que estabelecer o quê? Critérios para se qualificar aquilo que está se pretendendo. Isso tudo faz parte do primeiro momento, que é o diagnóstico, o ato de diagnosticar. Só que para todo diagnóstico tem a segunda etapa, que é o ato de decidir a partir daquilo que foi levantado. E aí surge a implicação numa tomada de posição, positiva ou negativa. O ato de avaliar não é um ato neutro, que se encerra apenas com a constatação. E a qualificação, então, vai demandar o quê? Que uma decisão seja tomada. E aí surge uma perguntinha básica, ele vai dizer: o que é que eu faço com isso ou com ele?
ou com aquilo que está sendo avaliado, né? O diagnóstico já me deu dados. E aí a segunda etapa de decisão é o que fazer com tudo isso. E no terceiro ponto do texto, vai ser abordado o quê? Trazer tudo isso para dentro da avaliação da aprendizagem escolar. E aí trazer para o âmbito, então, né, da sala de aula, do âmbito da avaliação dentro da instituição escolar. E aqui a gente tem alguns pontos importantes. Importa, então, acolher o educando como um ser humano na sua totalidade, e não só na aprendizagem específica daquilo que se quer. E aqui a gente está falando da integralidade dessa avaliação, entender o sujeito como um sujeito integral, uma dimensão humanística desse ser, né? Não só puramente técnico. E para avaliar o primeiro ato básico é o de diagnóstico, como a gente falou. Isso vai implicar em coletar dados relevantes para o processo de avaliação. Mas aí, para eu poder levar em consideração isso, ele traz então 3 pontos principais, que são, primeiro, pensar nesses dados relevantes. Isso implica o quê? Coletar esses dados, dados essenciais, né, para avaliar aquilo que se pretende avaliar. E isso vai implicar num outro fator, que é o ensino. Como eu planejo o ensino? O que é que eu tenho que ensinar para avaliar a partir desse planejamento de ensino? Um segundo ponto é pensar os instrumentos de avaliação, né, adequados para coletar os dados que possam configurar o quê? A aprendizagem do educando. Então, quais instrumentos são necessários? E será que esses instrumentos, né, estão todos dispostos para mim? E aí entra um terceiro ponto aí, que é a questão da utilização desses instrumentos. Então, depois que você coletou, como que eu utilizo esses instrumentos de avaliação? Como que é o propósito deles? Eu estou utilizando como um ato de coleta para poder ver o que de fato eu vou fazer ou não. Eu estou usando para controlar a disciplina, como um ato de controle que vai prever talvez uma punição com aquilo. Então, isso é um questionamento muito importante que o texto vai deixar nessa semana. Lembrando, pessoal, que nessa unidade número 3, vocês terão a segunda atividade avaliativa, tá? Estará aberta durante 2 semanas, e o propósito é que vocês, a partir dessa leitura, estabeleçam quais são as principais ideias colocadas pelo autor e vão separar isso num quadro, num documento, em Word, né, que já vai estar disponível no ambiente virtual para vocês enviarem dentro da atividade, tá certo? Eu espero que a leitura possa ser proveitosa, que esses pontos sejam relevantes para a leitura de vocês, e estaremos sempre aqui. A gente vai se ver, então, na próxima unidade. Tchau!